A humanidade foi expropriada do acesso livre à água doce. Isso é algo de extremamente inquietante. Nós estamos assistindo isso aqui no caso do Nordeste. Uma das grandes questões, um dos grandes debates é a transposição do São Francisco. É a irrigação, são os processos de irrigação para grandes propriedades, voltados para grandes propriedades, que expropriam os pequenos para convertê-los em mão de obra para essa grande propriedade. Bom, mas é um exemplo. Essa expropriação não ocorreu só pela apropriação direta, então isso que tem de tomar cuidado, ela ocorre também pelo emporcalhamento das águas. Pela aniquilação do acesso às águas, pelo emporcalhamento que o agronegócio vem fazendo de maneira rápida. Bom, só faltam 10 minutos, eu vou tentar me manter fundamentalmente no terreno das classes trabalhadoras. Fiquem atentos, o empreendedorismo é a suposição de que é possível uma classe trabalhadora autodisciplinada e autocontida. Ela é, óbvio, todos sabemos que isso não existe. Mas o empreendedorismo é uma disseminação da suposição de que os trabalhadores sem direitos deverão se comportar como se fossem capitalistas e não como se fossem trabalhadores, e que, por isso, estarão educados, configurados, conformados para atuar junto ao capital. Se olharem com um pouquinho mais de calma, e se a gente para de olhar para a propaganda como mera propaganda e vai olhar que relação social elas envolvem, verifiquem que nós estamos diante do crescimento grande do que se chama startups. E no Brasil tudo se fala em inglês, né? Startup é incubadora de empresa, a tradução. E coworking, ou trabalho colaborativo, que são maneiras de educar uma parcela da classe trabalhadora para o trabalho sem jornada, sem salário, sem direitos, sem limites e ainda pagando direitos aos proprietários dos locais. Bom, isso é um cenário que não é um cenário brasileiro, isso é um cenário internacional. As condições, a socialização do processo produtivo é muito maior hoje do que em 17. Nenhum produto, nada que a gente utilize hoje resulta unicamente de trabalhadores de um único espaço nacional. Nós estamos diante de um processo de socialização do processo produtivo truncado, absolutamente truncado, pelo que o Gramsci chama cosmopolitismo, que não é a mesma coisa que internacionalismo, que é cosmopolitismo das classes dominantes. E esse cosmopolitismo significa que o capital e as entidades capitalistas podem e devem atravessar fronteiras, enquanto trabalho e trabalhadores não devem e não podem massivamente se deslocar das cápsulas nacionais nas quais estão contidos. Então, essa é uma situação, é uma contradição gravíssima, já era uma contradição em 17. Em 1917. Em 2017, ela é muito mais grave do que em 1917. Porque em 1917, a maioria dos processos produtivos, ainda que circulando matérias-primas, a maioria dos processos produtivos era realizado localmente, salvo uma ou outra, as grandes mercadorias. Hoje, o processo da desigualdade internacional é bem mais complexo e os processos produtivos estão bastante disseminados internacionalmente. Tá? Essa é uma questão fundamental. Para conseguir exercer esse cosmopolitismo burguês, nós temos duas dimensões que aumentam no Brasil e no mundo. Embora no Brasil seja pior, como sempre, aumenta também no mundo. O primeiro é repressão sobre a classe trabalhadora. Encarceramento. Tem vários estudos para mostrar o grau do encarceramento nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países. Eu não tenho elementos para todos esses países, mas estados de exceção crescentes no mundo
e esses estados de exceção permitem suspender direitos burgueses clássicos. Aproveito para solicitar a todos que se manifestem contra a intervenção do Ministério Público Federal no Instituto Federal Abelardo Luz, de Santa Catarina, onde o Ministério Público apreendeu celular de professor, sob a acusação de que o MST estaria participando da gestão do Instituto Federal, apreendeu os computadores da instituição. Eu já acho um absurdo, mas até eu entendo, mas os celulares particulares, demonstrando que a correspondência e a vida privada não existem mais para o capital, se é que a gente precisava dessa demonstração, quando todos nós estamos usando o Google e tendo, portanto, todos os nossos dados vasculhados pelo grande capital. O cosmopolitismo burguês é repressão, de um lado, e essa repressão é estatal e é direta empresarial, mas é também, hoje, é uma propaganda massiva internacional, e o Google não está fora disso. O Google é uma grande exploradora de força de trabalho. Nunca acreditem quando digam assim, não, é só um aplicativo, é só um trabalho de jovens muito inteligentes que fizeram as coisas na garagem. Google é uma empresa internacional de extração de valor, onde ela puder extrair valor. Nunca esqueçam do Marx. Capital não gera capital a não ser extraindo valor. Nós estamos assistindo essa retirada, essa expropriação de direitos, essa expropriação de condições de vida para aumentar a extração de valor e não para diminuí-la. A atuação burguesa, e eu dei um exemplo ontem, né, nas escolas públicas, essa atuação burguesa vem ocorrendo, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, através de uma sequência de entidades extremamente interessantes e pouco conhecidas de maneira rigorosa. A gente, na atualidade, a mídia usa duas expressões, ONGs ou sociedade civil. ONG é um termo que não quer dizer nada. Organização não governamental não significa nada. Então, por favor, evitem o uso desse termo e coloquem outros. Formas associativas, entidades de luta, porque ONG não quer dizer nada. Sociedade civil tem duas matrizes fundamentais de compreensão. A primeira é liberal, que diz sociedade civil é bom, sociedade civil é o lugar da associação e é o lugar do desprendimento e da filantropia contra o Estado. Esta é uma interpretação burguesa da sociedade civil, liberal da sociedade civil. Se quiserem entender o que é sociedade civil, leiam Gramsci. Sociedade civil é Estado. Sociedade civil é forma associativa, mas é Estado. E, portanto, sociedade civil é lugar de luta de classes. Por isso que a palavra ONG oculta o horizonte de luta que está ali dentro. Ora, o que nós assistimos para esse cosmopolitismo burguês no pós-Segunda Guerra Mundial e que se acentua atualmente é uma expansão brutal do ativismo empresarial em todas as direções, desde a direção da organização das grandes corporações, passando pelos grandes setores produtivos, passando pelo setor sindical e chegando nas áreas sociais, não apenas pela responsabilidade social empresarial, mas pela atuação fundacional e de entidades organizativas sustentadas pelo empresariado para impedir a emergência de lutas populares. Ou para capturar as energias dessas lutas populares. Não é que as lutas não sejam legítimas, ao contrário, elas são necessárias. Mas elas estão muito facilmente sendo capturadas. Por quê? Pelo financiamento. A militância financiada
é óbvio que tem limite. Principalmente militância financiada por entidade empresarial que se sugere filantrópica ou solidária. Tá? Eu acho que essa, e eu termino, porque eu acho que o meu tempo já acabou, isso significa que essas entidades hoje atravessam a massa trabalhadora e atravessam o Estado em novas formas de contenção das lutas populares, que a gente precisa estudar. Porque se a gente não estuda, a gente só enxerga quando aparece um MBL pela frente. Mas o MBL não é nenhuma entidade, o MBL é uma etiqueta. É exatamente isso, ele é uma marca. Ele é uma marca do Estudante pela Liberdade americano, que é o MBL. Mas ele pode mudar de nome e reaparecer de outro jeito. Não é ele é a ponta mais agressiva do processo. Mas abaixo dele tem uma quantidade de entidades empresariais fazendo isso. Isso traz para a gente a centralidade do enfrentamento do Estado nas lutas de classe contemporânea. Não basta supor que, conseguindo conquistas para uma política aqui, uma política ali, para minorar o sofrimento das grandes massas, vamos conseguir hoje, seriamente, conquistas tais como conseguimos historicamente, anteriormente. A meu juízo hoje, o enfrentamento no capital é fundamental, a começar no âmbito da universidade, que tem de pensar e expor a verdade das relações sociais e a importância das lutas que estão emergindo. Nós vamos ver agora com a Helena a questão das lutas de gênero, que são fundamentais, das lutas das mulheres, absolutamente fundamentais. Sem elas, não vamos a lugar nenhum. Como não vamos a lugar nenhum sem as lutas antirracistas? Como não vamos a lugar nenhum sem as lutas que brigam por não ter limites, por quererem jornadas livres e não mais jornadas encarceradas? É compreensível. São lutas reais. Que essas lutas se tornem um peso contra a liberação do capital é o nosso desafio, superar e enfrentar. E eu acho que nós temos condições, porque a tendência crescente é o esmagamento delas, e não a sua plena incorporação pelo capital, porque ele não pode fazer. Então, portanto, a construção nossa é a cada dia mais fundamental e mais essencial. Obrigado.